Wilson. Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz, amém? Amém. Que bom poder estarmos juntos mais um fim de semana para poder oferecer a Deus aquilo que Ele merece, a nossa adoração, e receber dele por meio da sua palavra, a sua instrução. Cremos que Deus tem sempre uma palavra oportuna para as nossas vidas. Quero, de modo especial, agradecer a presença da minha amiga Lindinaldo, pastor Doranildo, meus amigos, queridos amigos. Muito obrigado pela presença de vocês, assim como de todos os nossos visitantes que decidiram estar aqui essa noite para juntos podermos cultuar o Senhor. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro segundo escreveu Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 3. Deus, com sua infinita graça, inspirou o seu servo acerca desse texto, e creio ele ser muito oportuno para o nosso momento de vida. Lucas 3, nós faremos a leitura do versículo de número 7 até o versículo de número 14, e nós vamos então refletir sobre a palavra do Senhor. Lucas 3, versículo 7 diz assim: dizia ele, pois as multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem vos induziu fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então as multidões interrogavam, dizendo: que haveremos, pois, de fazer? Respondeu-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram, pois, também os publicanos para serem batizados, e perguntaram: mestre, que haveremos nós de fazer? Respondeu-lhe: não cobreis mais do que é estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Curve sua cabeça. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor a tua instrução, a iluminação do teu Santo Espírito na compreensão desse texto lido, e que nessa hora, ó Deus, será explicado. A nossa oração é para que o Senhor nos dê corações sensíveis, quebrante os corações petrificados, arranque o coração de pedra, coloque um coração de carne sensível às orientações daquilo que o Senhor quer fazer em nós, em nosso meio e através das nossas vidas. Que o teu Evangelho seja compreendido por cada um daqueles que nessa noite aqui se encontram, e que as suas vidas sejam abençoadas pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, de modo especial, retrata sobre a figura de um homem chamado João. Capítulo 3, esse rapaz que é primo de Jesus, a Bíblia Sagrada começa a anunciar justamente a vida dele como precursor. E a partir do livro de Isaías, o escritor Lucas aponta João como esse mensageiro, e começa pregando e convidando o povo a um estilo de vida diferente, a partir do arrependimento. A Bíblia Sagrada diz que esse povo veio atrás de Jesus, ou atrás de João. E quando chegou a João, ali ainda na beira do Jordão, o texto sagrado mostra justamente uma perspectiva de mensagem um pouco na contramão daquilo que normalmente nós ouvimos nos púlpitos contemporâneos.
João parece-me que não é um pregador que está comprometido com o politicamente correto, porque o versículo 7, ele começa a tratar o povo como raça de víboras. Na concepção de João, tem pessoas que são peçonhentas, são venenosas. E é muito interessante nós observarmos que João não está tratando da sociedade da época que não fosse os judeus, que fossem os gentios. João vem tratando essa mensagem dura justamente para aqueles que estavam revertidos de uma religiosidade, para o povo que já se achava muito certo, estava tudo muito bem, achavam-se literalmente as pessoas mais espirituais da sua época. E se João estivesse pregando hoje, ele não estaria falando para os descrentes, ele estaria pregando essa palavra para a igreja, porque é para a igreja, no contexto do Novo Testamento, que João anuncia essa palavra. Na verdade, quando nós observamos o Evangelho, nós vamos perceber que não dá para ser cristão e ser politicamente correto, porque o Evangelho anda na contramão do mundo. O Evangelho nos aponta valores diferentes, porque o Evangelho anuncia um reino diferente, onde os valores são totalmente invertidos, e aquilo que o mundo aplaude hoje, ovaciona hoje, o Evangelho condena. E a maioria das coisas que o Evangelho tem de se aprovar, o mundo olha como algo ultrapassado, como um estilo de vida de pessoas que ficaram presas no passado, na história, e por que não chamar de pessoas retrógradas. João não tem compromisso com isso, por isso ele chega anunciando essa palavra. E aí no versículo 8 em diante, texto que eu quero focar, João começa então a dizer para as pessoas: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que Deus pode suscitar filhos a Abraão destas pedras. As pessoas estavam presas justamente no seu legado histórico, estavam presas na sua raça. João está anunciando uma palavra para um público que achava que nenhuma punição poderia mais chegar sobre as suas vidas, porque eles eram filhos de Abraão, literalmente filhos da fé. As pessoas achavam que por ser descendente de Abraão e ter na sua ascendência a figura desse homem, desse patriarca, eles estavam livres de toda e qualquer condenação. Aí João começa a confrontá-los, dizendo que quem é filho de Abraão, somente por causa da linhagem histórica, ainda não compreendeu o Evangelho em si, porque nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. É mais ou menos aquele tipo de pessoa que acha que por ser filho de um crente, é crente, que por frequentar uma igreja domingo após domingo, ele está apto para poder desfrutar da glória vindoura, e termina não se cobrando um estilo de vida que seja mais parecido com o propósito de Jesus Cristo. E então João, nesse texto, ainda vai, no versículo 9, nos comparar aqui com uma árvore. A metáfora que a Bíblia muito usa é comparando o crente com uma árvore. E João está dizendo: se vocês forem filhos de Abraão, vocês precisam produzir frutos de arrependimento, porque na concepção do Evangelho, a boa árvore produz bons frutos, a árvore ruim produz maus frutos. E uma árvore não pode simultaneamente produzir fruto bom e fruto ruim. Logo, o fruto revela a qualidade de árvore que eu sou. O fruto diz que se verdadeiramente eu sou filho de Abraão, filho de Deus, filho do Evangelho, se eu tenho a concepção adequada sobre o Evangelho ou não. Então nós estamos produzindo frutos todos os dias. E João está dizendo: produza frutos de arrependimento. E quando João começa a pregar essa mensagem, você vai perceber também que ele não está interessado com a opinião popular.
João não está atrás de popularidade, João não está atrás de aceitação, porque nenhum pregador que quisesse ter aceitação do seu público pregaria uma mensagem como essa. Por isso a proposta de João é arrependimento. Vocês estão dizendo ser filhos de Abraão, ser filhos de Deus, mas os frutos que vocês estão a produzir não atesta essa falácia que vocês estão realizando. Então produzam frutos, arrependam-se. Arrependimento, metanoia, mudança de mente, porque se a mente de vocês mudarem, a conduta de vocês também vai mudar, e os frutos que vocês vão produzir vão justamente testificar que vocês são árvores boas, porque os vossos frutos são bons. E quando João está no meio dessa mensagem, para alguns intragável, a Bíblia nos mostra que o povo se incomoda, no jeito positivo. E aí o foco da minha palavra está justamente sobre o versículo de número 7 em diante, trabalhando o contexto, mas a partir do versículo 10, sobre aquilo que essa passagem pode nos significar com esse tema: evidências de um arrependimento genuíno. Na verdade, o que é arrependimento? Nós muitas vezes confundimos arrependimento com lágrimas. Mas eu não me arrependo quando eu choro. Eu só me arrependo quando eu mudo. O choro pode fazer parte do processo, mas o choro não revela o arrependimento em si. Logo, o apóstolo João, melhor dizendo, nesse contexto, vai começar a nos mostrar de forma prática o que é uma pessoa arrependida. Quais são os frutos de um arrependimento? Nós sabemos que o evangelho atual, pregado em muitos lugares, não preza justamente esse fator que é imprescindível para que nós possamos ter eternidade segura ao lado do Pai. A proposta de Atos 3,19 é arrepender-vos para que os vossos pecados sejam cancelados. O evangelho que fala das bênçãos, mas não fala do arrependimento, pode viciar uma comunidade em querer receber de Deus e não querer estar com Deus. Por isso João vai trabalhar aqui de forma prática justamente o que é arrependimento. E aí eu queria que você observasse primeiro, o primeiro público, versículo de número 10. Então as multidões o interrogavam dizendo: o que haveremos, pois, de fazer? Olha que coisa interessante. Ouviram a palavra, se incomodaram, perceberam que não estava no caminho adequado, e o incômodo da palavra levou eles até João. E a Bíblia diz que vai uma multidão inteira até João e pergunta: já que nós estamos errados, já que nós não estamos produzindo os frutos esperados, o que nós devemos fazer para demonstrar que nós verdadeiramente nos arrependemos? Eu gosto porque ele vai falar sobre os frutos do arrependimento e não somente sobre o processo do arrependimento. Geralmente nós focamos muito no processo, mas pouco focamos nos frutos. Então João vai responder a eles, versículo de número 11. Respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Primeira evidência: o arrependimento genuíno produz generosidade. Vamos ler? 1, 2, 3 e... O arrependimento genuíno produz generosidade. Por que generosidade? Porque João está dizendo justamente isso: quem tiver 2 túnicas, reparta. Quem tiver comida, faça o mesmo. Na concepção de João, uma pessoa não pode ter demais enquanto outros não têm nada. É muito interessante nós observarmos que ele não está dizendo se você tiver 10 túnicas, se você tiver 2. Porque muitas vezes nós queremos repartir quando nós já temos o suficiente em depósito.
quando o nosso guarda-roupa está muito cheio, quando a nossa despensa está literalmente abastada. Então, quando não correr nenhum risco de me faltar nada, então eu partilho do que tenho. João está dizendo, não é essa a proposta. Quando você tiver apenas duas, reparta. O convite aqui é justamente a partilha, porque ninguém que não aprendeu a partilhar conseguirá andar com Cristo. Quando nós olhamos no contexto do Evangelho como um todo, você vai perceber justamente pessoas que não conseguiram andar com Cristo porque não conseguiram desapegar do que possuíam. O jovem rico é um grande exemplo de pessoa que não conseguiu servir a Cristo porque o seu coração estava nos seus bens. Deus, pobres, não consigo. Constantemente a minha oração é para que Deus dilate no meu coração a capacidade de ser generoso. Porque o autor de Provérbios diz que se os teus bens se multiplicarem sobre a terra, não ponha nele o teu coração. Se Deus te fez ter uma boa casa ou casas, um bom carro ou carros, ou muitas posses, o autor de Provérbios diz, não ponha neles o teu coração. Porque é válido ressaltar mais uma vez que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si. O dinheiro na mão de gente convertida, arrependida, é bênção no reino de Deus, na sua vida, na sua família. Mas de pessoas que olham para o dinheiro e do dinheiro colocam o seu coração, o dinheiro se torna uma maldição. O problema não é nós possuirmos dinheiro. O problema é o dinheiro nos possuir. O dinheiro o problema não é nós sermos senhores do nosso dinheiro. É o nosso dinheiro ser o nosso Senhor. Onde o fim último da nossa vida é obter, é ter. E parece-me que muitas vezes nós trabalhamos por aquilo que nós queremos obter nessa terra, como se essa terra fosse a nossa verdadeira pátria. E essa nossa conduta contrapõe a mensagem do Evangelho quando diz que, na verdade, a nossa pátria está no céu, da onde nós esperamos o Redentor, a saber, Cristo Jesus, o Senhor. Nossa pátria está lá. Por isso, então, consciente de que eu me arrependi, eu preciso aprender justamente a partilhar, a dividir. O autor da carta aos Hebreus diz: não vos esqueçais de fazer o bem, de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Que palavra boa! Não vos esqueçais. Porque nós somos tendenciosos a esquecer de fazer o bem. E parece que ele vem nos lembrando, cuidado. Porque nós somos bons para fazer o bem quando nós estamos em um mutirão, em algo que beneficia alguém. Mas fazer o bem para um cristão precisa ser um estilo de vida. Eu sou um manancial de vida e por onde vou passando, eu tenho que abençoar as pessoas. Quem se aproxima de mim não pode morrer de sede, não pode andar nu, porque é justamente para esse propósito que o Evangelho nos aponta. É interessante que ele fala justamente para repartir, porque Deus se agrada desses sacrifícios. Você sabe que nós estamos vivendo agora em um período complicado, porque agora há uma Maria do Senhor do confim, um Deus sem braço. E é triste, ontem eu ouvia o relato de alguém que andou 180 quilômetros para poder pagar uma promessa, um sacrifício absurdo. Uma mãe andando com uma criança no carrinho de mão, empurrando quilômetros e quilômetros e quilômetros para poder pedir uma bênção, um sacrifício. Mas Deus está nos mostrando que o sacrifício que Ele se agrada é fazer o bem. Lembro-me de uma história, um advogado muito rico na cidade, e um pastor decidiu ir nesse advogado, pedir ele uma ajuda para poder arrumar a igreja, o templo. Ele falou: olha, eu sei que o senhor é o advogado mais rico dessa cidade, nossa igreja está precisando de ajuda e eu vim aqui pedir você, se você poderia nos ajudar. O advogado disse:
Você sabia que eu tenho uma mãe enferma, que precisa de muitos recursos para tratar da sua enfermidade? Ele falou: não, não sabia. Pois é, você sabia que a minha irmã está desempregada e os meus sobrinhos estão passando fome? Ele falou: não, eu não sabia. Aí o advogado virou para ele e disse: pois é, eu não estou ajudando nem a minha mãe e nem o meu sobrinho. Imagina a igreja, não vai ajudar. Tem muita gente que vive dessa mesma concepção, infelizmente. Então o texto convida-nos à generosidade. Segunda característica: o arrependimento genuíno produz em nós honestidade. Por favor, olhe comigo o versículo número 12. Então foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, o que nós devemos fazer? Respondeu: não cobreis mais do que é estipulado. Olha só, interessante, o público primeiro que vem é a multidão, a massa. Mas a Bíblia diz que de repente também chega neles publicanos. E quem eram os publicanos? Os publicanos eram considerados como os traidores da pátria, porque eles eram judeus, mas cobravam impostos para os romanos. Eles tinham uma reputação ruim, porque, via de regra, eles eram chamados de ladrões, de pessoas desonestas. Porque quando eles iam cobrar os impostos, além dos impostos, eles superfaturavam para poder lucrar acima daquilo que era estipulado. E eles enriqueciam ilicitamente. Então eles tinham a fama de ser pessoas desonestas, de serem pessoas justamente que usavam de má fé para obter lucro. Quando nós olhamos lá a Bíblia Sagrada, no livro de Abacuque, capítulo de número 2, versículo 9, diz: ai daqueles que obtêm lucros injustos para a sua casa. O problema não era eles lucrarem, o problema era eles lucrarem de forma injusta. Trabalho dignifica o homem, e nós já sabemos, à luz do Evangelho, como nós devemos obter trabalho ou dinheiro. E nós não vamos obter o dinheiro por meio da fé, nós vamos obter o dinheiro por meio do trabalho, nós vamos obter o dinheiro por meio dos nossos esforços. E a Bíblia diz que Deus vai colocar a mão sobre nós e vai abençoar o nosso trabalho, porque a Bíblia Sagrada diz que o homem deve comer do suor do seu próprio rosto. É claro que isso não pode ser dito em todo lugar, porque senão vai dar uma baixa considerável nas igrejas. Porque o Evangelho da prosperidade só dá certo para quem prega. Essa galera dá muito certo para eles no Evangelho da prosperidade, porque eles prosperam. Dificilmente as ovelhas passam por essa mesma prosperidade. Agora é interessante nós observarmos isso daqui, porque é gente que faz negócio injusto. Ele está trabalhando com pessoas que exercem as suas profissões e que são injustas nas profissões que exercem. São pessoas que superfaturam a sua mão de obra. São pessoas que enganam, que ludibriam para poder obter lucro. Pessoas assim usam a justificativa de que os fins justificam os meios. Os fins são o lucro, o meio é a desonestidade. Temos que ser honestos na nossa demanda, no nosso dia a dia. Alguém me procurou ontem, ficou sabendo que eu estava vendendo um carro, e aí, cheio de boa intenção, me deu um conselho: você vai vender o seu carro? Eu falei: vou vender o meu carro. Ele disse: eu tenho um conselho para te dar. Pega a quilometragem do teu carro e baixa. As pessoas vão olhar no teu carro e vão dizer: ah, rodou pouquinho. Não, eu vou comprar, dá zero. Pastor, vai dar certinho, pastor. Eu não posso, irmão. E por quê? Porque eu tenho uma coisa chamada consciência. Eu vou ser desonesto em dizer isso, porque eu vou mentir. E meu carro não está muito rodado, não, eu disse para ele. Mas ainda que tivesse, eu não posso. Mas ninguém vai saber. Eu falei: eu vou saber. Eu vou saber. E eu não vou conseguir
colocar a cabeça no travesseiro e perceber que para poder lucrar, eu menti, eu pequei contra o Evangelho, contra a igreja, contra a mensagem que prego, contra a minha consciência. Eu não consigo. Quem tem consciência cristã basta, não precisa de alguém ensinar para ele como ele deve fazer os negócios. Agora, quem não tem consciência cristã vai fazer de tudo para poder obter lucro, para poder obter lucro, para poder obter lucro. Sabe de uma coisa? Nossa vida vai acabar já já. Quando nós menos esperarmos, a nossa vida chegou ao fim. E nós vamos partir, muitas pessoas cheias de patrimônio na terra, mas não construiu nada para a eternidade. Por isso que em velório não tem caminhão de mudança, porque a gente vem sem nada, e sem nada nós vamos partir. Jó disse: nu eu nasci, nu eu voltarei. O apóstolo Paulo disse: se você tiver o que comer, o que beber, esteja satisfeito, está bom demais, porque vocês vão partir quando menos esperar. Então logo a Bíblia nos chama para uma vida de honestidade. E honestidade é a característica de uma pessoa que verdadeiramente passou pela metanoia, pelo arrependimento. Olha só, a palavra aqui é sobre os publicanos. Quando você vai para Lucas 19, você vai encontrar a história de outro publicano, chamado Zaqueu. Zaqueu, à semelhança dos publicanos, tinha a fama de ladrão. Mas um dia Zaqueu encontrou com Cristo. E Cristo foi para a casa de Zaqueu. E ele sentou-se na mesa de Zaqueu. E até o presente momento Jesus não tinha dito nada de salvação para Zaqueu. Mas de repente, contagiado pela presença de Cristo, Zaqueu disse: eu vou repartir todos os meus bens, a metade eu vou dar aos pobres. Ele manifestou uma característica do arrependido: generosidade. Vou repartir. Ele disse: se alguém eu defraudei, e imagino eu sei quem defraudou, ele disse: eu vou restituir 4 vezes mais. Ele manifestou integridade. Porque uma pessoa convertida é honesta. Ele pode ter momentos de crises dentro desse aspecto, mas ele é honesto. E nós vivemos em um contexto que tem muita gente, irmãos, desonesta. Eu já contei aqui, vou repetir. Talvez alguém não ouviu. Eu cheguei a Araguaína, seminarista, e eu fui vender Bíblia para poder viver. Pastor Glenn, finado Pastor Glenn, pegava a Bíblia e me dava as Bíblias. Falava: o senhor vai vender, e aí eu vou querer só o capital, o lucro é seu. Dava boa margem de lucro. E aí crente vende Bíblia para quem? Para crente. Então eu comecei a pegar as Bíblias e sair nas igrejas e vendendo, dizendo: ajude o pobre seminarista, coitadinho de mim, compre. E as pessoas começaram a comprar. E eu olhei como um bom negócio, falei: vou ganhar dinheiro de uma forma legal, distribuindo a palavra. Só que o povo comprava, e o povo não pagava. O povo comprava e o povo não pagava. Comprar e não pagar é coisa do diabo, sim ou não? Agora, comprar e não pagar de um seminarista é coisa do inferno dele. Seminarista. Eu desisti, quebrou minha empresa. Falei: pastor Glenn, quanto é que eu estou devendo o senhor? Ele falou: 300. O negócio só vai ter paciência, porque eu vou trabalhar para lhe pagar. Porque os crentes para que eu vendi não me pagaram. Ele falou: está dispensado, eu vou ajudar você. Eles não me deram, porque eu não cobrei, como Jesus Cristo nos ensinou. Perdoe. A minha sogra, ganhar sogra não é fácil, você sabe. Minha sogra é católica, apostólica, romana, beata, só nominal, porque ela não vai na igreja. E aí então eu estou tentando evangelizá-la já há muito tempo, e ela nunca dá espaço para o evangelho. Me chamou para um jantar,
na casa dela, chamou a sua avó, a sua parentela inteira, e vai eu e minha esposa. Chega lá, minha esposa em casa com espinha de peixe, e de repente vem uma velhinha com o usado na mão dizendo: vou benzer. Eu falei: aqui não vai não, aqui não, vamos ficar só outro meio. Demora um pouco, eu vou evangelizar minha sogra. Ela disse para mim: vai evangelizar, eu admiro tanto você, eu louvo tanto a Deus. Deus tem escolhido você para casar com a minha filha e cuida da minha filha. Isso é uma bênção na nossa vida. Mas deixa eu te falar uma coisa: não quero esse negócio não. Eu vendo maquiagem, e sabe qual é o pior para pagar? Falei: não, são os crentes. Eu sei que não é os piores, mas nós somos dois, e a mancha na nossa vida se torna mais perceptível aos olhos do mundo, porque nos falta integridade. Gente íntegra é gente inteira, não apresenta-se por metade, não serve pela aparência. Ele é íntegro em todo lugar, em tudo que faz, em tudo que realiza. Ele é íntegro, ele não precisa de alguém estar cobrando ele o dia inteiro, porque a mente dele já lembra de quem ele é, de quem ele pertence e de que reino ele faz parte. Por isso os nossos valores são outros. O Evangelho em nós produz generosidade, o Evangelho em nós produz honestidade, e o Evangelho em nós produz, versículo de número 14. Também soldados lhe perguntaram: e nós o que haveremos de fazer? E ele lhe disse: primeiro, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com vosso salário. Sabe o que é interessante? Porque o Evangelho em nós produz contentamento. Se você não é contente com quem ganha hoje, se você ganhasse o dobro disso, você não seria contente, porque contentamento não tem a ver com quanto se tem. Sempre nós queremos ganhar um pouco mais, e é lícito ter sonho de crescer, ambição de prosperar na vida, de poder oferecer uma boa qualidade de vida para a sua família. Isso é lícito. O grande problema é quando nós sempre olhamos para o que o vizinho tem. Então a minha imagem, o meu parâmetro não é quem tem menos do que eu, é quem tem mais. Se alguém tem mais, eu preciso crescer, e nós nos tornamos eternos incontentes. E sabe qual é o problema? Que toda pessoa que não tem contentamento não tem gratidão. Pessoas que não têm contentamento não sabem ser agradecidas pelo que possuem. Nós temos todas as razões do mundo para sermos pessoas contentes, ainda que a nossa vida nesse mundo fosse um fiasco, porque nós sabemos de uma coisa: por mais difícil que essa vida é, ela é passageira. Nós vamos fechar os olhos amanhã, e nós vamos abrir os olhos na eternidade. O Cordeiro de Deus estará lá para nos abraçar, enxugar as nossas lágrimas e formar o tabernáculo de Deus com os homens para todo sempre. Isso para nós já seria motivo suficiente para vivermos uma vida contente. Mas o assunto aqui é dinheiro. E por que contentamento? Porque Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, disse: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Por que você precisa ser contente? Diria ele: porque ele tem dito: de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais eu te abandonarei. Esse seria o grande motivo. E sabe o que eu acho interessante? Contentar-se com as coisas, é material. O que você tem? Ah, pastor, é muito pouco. Mas você tem alguma coisa? Tem. Você tem uma casa para morar? Não, pastor, eu não tenho uma casa. Você tem dinheiro para pagar aluguel? Ah, tem. Bacana. Se contente com isso. Agradeça a Deus, porque todos os meses, por meio do seu trabalho, Ele providencia o seu aluguel, o seu sustento. Você não morreu até aqui, por quê? Porque Ele cuidou de você. Tem pessoas que não eram mais para estar aqui, não eram mais para estar vivas, mas Deus cuidou. Deus sustentou quando você olhou para o horizonte e não enxergou esperança.
Mas a nossa esperança não vem do horizonte, ela vem do alto. É o Senhor quem cuida. E o texto diz duas coisas interessantes. Ele diz: nunca te deixarei. Agora olha só, nunca, jamais. Ué, para que isso? Isso é um pleonasmo. Nunca e jamais é redundância. Nunca e jamais. Não, é só uma forma da Bíblia dar ênfase, dizendo: eu vou cuidar de vocês. É só isso, não teria necessidade. Mas ele faz questão de ser redundante, de dar ênfase, porque é Deus nos mostrando o cuidado que Ele tem conosco. Eu já disse isso em outro momento. Qual é a necessidade que Deus tem de contar os fios de cabelo da sua cabeça? Para que isso? Imagine Deus, 1 fio, 2 fios, 3 fios, 3 fios, 4. Para que isso? Não é nada. É só Deus dizendo: eu estou cuidando de vocês nos mínimos detalhes. É só isso. Então o Evangelho está nos convidando a olhar para justamente os frutos de arrependimento. E aí nós aprendemos uma coisa aqui. Primeiro, considerações. Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Dinheiro é um assunto espiritual. Então dinheiro é espiritual. Por quê? Porque na primeira questão ele vai dizer: partilhe. Partilhe o quê? Dinheiro. Seja honesto. Qual é o assunto da honestidade? Dinheiro. Sejam contentes com o que vocês têm. Qual é o assunto? Dinheiro. A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre fé, do que sobre oração. E aí, por que a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre fé e sobre oração? Porque ninguém tem mais êxito de usurpar o lugar de Deus na vida de um homem do que o dinheiro. Nada no mundo tem mais êxito de tomar o lugar de Deus no nosso coração do que o dinheiro. Dinheiro é a única objeto que Deus elevou à categoria de Senhor. Foi por isso que Jesus Cristo disse que nós não podemos servir a 2 senhores, porque nós vamos devotar a um e desprezar o outro. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Ou nós servimos a um, ou nós servimos a outro. Então dinheiro é um assunto espiritual. E tem muita gente que acha que não. Você tem que olhar para as escrituras. Tudo aqui, o arrependimento tem a ver com dinheiro. Segunda questão, segunda consideração. Vamos lá ler? A forma como lidamos com o dinheiro demonstra nossa qualidade de arrependimento. Olha que coisa interessante. Todo o público foi atrás dele. Ele mostrou uma coisa: a forma como você enxerga o dinheiro demonstra justamente se você já se arrependeu. Qual a qualidade de arrependimento que você tem? Eu não sei o que João diria para você sobre o dinheiro, mas percebe que para cada público que vem até ele tem uma percepção diferente. Segunda ou terceira coisa, vamos lá? 1, 2, 3 e... A forma como nos relacionamos com o próximo evidencia nossa conversão. O texto mostra não somente o assunto dinheiro, mas o texto demonstra o assunto dos nossos semelhantes. Repartir com quem? Os nossos semelhantes. Sejam honestos nos vossos negócios. Com quem? Os vossos semelhantes. E aí ele vira para os soldados e diz: a ninguém maltrateis, porque ao longo da história há a fama de que soldados maltratam pessoas. Obviamente isso não pode ser generalizado. Abuso de autoridade. Não aceitem denúncias falsas. Contra quem? Contra o seu próximo. Então, reveja a sua conversão a partir da forma como você trata o seu próximo. Jesus Cristo decidiu ser amado e servido na vida do nosso semelhante. Esse negócio de gente dizer: eu amo Deus, mas não quero saber daquela pessoa, não compreendeu nada de Evangelho. Na concepção do Evangelho, quando eu não me relaciono adequadamente com as pessoas e eu vou à igreja, eu simplesmente me tornei um religioso. E de religião a nossa nação é boa, mas a Bíblia não nos convida a nos tornarmos religiosos. A Bíblia nos convida a nos tornarmos discípulos de Jesus Cristo. Que vou saber o quanto o dinheiro pode ser bênção para mim.
e para aqueles que me cercam, porque a minha fé vai ser exercida na vida daqueles que estão perto de mim. Percebeu de forma clara que o texto começa a nos convidar a olhar de forma prática para o Evangelho? É justamente isso que João está nos chamando. Arrepender para quê? Arrepender para partilhar, arrepender para ser honesto, arrepender para ser contente com aquilo que Deus me ofereceu, arrepender para poder zelar do meu semelhante, independentemente de quem seja ele. Na concepção do Evangelho, eu preciso amar, inclusive os meus inimigos, embora nós não devamos tê-los, porque o texto que já foi lido hoje diz que quando depender de vocês, tende paz com todos os homens, façam tudo possível para não romper com ninguém. Quero nesse momento, a partir desse texto, convidar você a ceiar com essa concepção do Evangelho, com essa concepção de propósito que Deus tem nas nossas vidas. Isso tudo que nós pregamos tem a ver com o grande mandamento das Escrituras: amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Porque se eu amar a Deus sobre todas as coisas, o dinheiro não será um ídolo na minha vida. E se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, logo eu vou fazer para o meu próximo tudo aquilo que eu gostaria que o meu próximo fizesse por mim. É justamente isso. Eu queria